estou numa busca para encontrar o sentido, né? Encontrar um sentido, entender se está fazendo aquilo que deveria ser feito. E um ponto interessante nessa busca toda de encontrar um sentido para a vida, de entender se o seu propósito está sendo realizado, a gente já comenta até, eu tenho uma visão sobre isso, que a gente já falou diversas vezes aqui, já trago ela para cá, mas só para trazer também essa referência de tudo que a gente viu ao longo do ano, quando a gente trabalha esse campo da clareza, esse número 6, essa possibilidade de compreender, de capturar a vida, da maneira como ela se apresenta, é o que nos basta para resolver esses dilemas todos. Porque o número 6, apesar de ele estar relacionado ali com o campo da intelectualidade, ele não está colocando a intelectualidade como a razão da existência. Então, esse campo fortalecido entende que o processo mental é um processo que pode acontecer favoravelmente ou pode não acontecer, isso não vai impedir o restante do que está acontecendo. Então a vida ela acontece de outras formas. Isso também até, já falando um pouco do que nós vamos vivenciar aí para frente, com o número 7, por exemplo, já começando a abrir esse campo do número 7 aí para o ano que vem, se a gente fosse considerar, por exemplo, que o número 7 é aquele número que revela as cores, se a gente fosse pensar lá, quantas cores tem o arco-íris? Tem 7 cores. Então, essa instância da revelação do mundo palpável através das cores, ele se dá muito pela noção de percepção, e aí que o número 6 vai ter dessas cores, através do tato. Então veja que interessante. O número 6, a gente poderia dizer assim, uma das avaliações que a gente poderia ter, ele poderia estar correlacionado mais com a experiência do toque do que com a visão, necessariamente. Então veja que interessante, se você percebe que aquilo que você quer ver como sentido, para afirmar aquilo que você já pensa, na verdade aquilo não vai vir pela sua visão, pelo aquilo que você está vendo, vai vir por uma experiência da presença, que pode sentir aquilo perto de você. E aí é uma relação desse campo número 6 já se tornando aura, já começando a ser um campo eletromagnético que captura, que faz esse mapeamento. Então é muito mais, a vida se trata muito mais de você perceber como aquilo que é, como uma experiência que acontece do que uma significação que ocorre a partir dos processos intelectuais onde você fala, este é o sentido da vida. Provavelmente, quando você descobrir e realizar, digamos assim, a grande possibilidade da vida, não vai vir uma resposta cognitiva, intelectual, dizendo, é isso, por causa disso, por causa disso. Provavelmente não. Tá? E nenhum mestre conseguiu dizer isso, tanto que todos eles dizem que isso que acontece nesse momento não tem como descrever. Todos eles falam isso. Por quê? Porque é uma experiência total. Então não há essa possibilidade de você compreender através do sentido que a mente dá para as coisas que ela percebe, mas sim por uma experiência total desse gerenciamento da consciência que vigora no indivíduo, daquele instante que ocorre e da percepção total desse instante como um impacto de experiência. E aí essa experiência é a resposta para tudo. Essa experiência é a resposta definitiva para tudo. E você não busca mais nada além do que essa resposta definitiva como uma experiência em cada instante, em cada momento. Então eu lembro que eu contei para vocês já que o Harinam, um professor lá dos Estados Unidos, ele comentava assim, que ele tem uma dica que é interessante, que ele fala assim, quando você se perguntar, ou alguém te perguntar, qual é o sentido da vida, a resposta precisa ser simplesmente assim, a vida tem sentido, ponto. Qual o sentido? Não interessa, o interessa é que a vida tem sentido. A mente não vai conseguir elaborar em cima desse sentido que a vida tem, porque esse sentido que a vida tem é uma experiência de impacto da presença diante da realidade. E isso transcende qualquer possibilidade de explicação verbal. O mais próximo que poderia chegar disso é você com uma poesia, um poema, que foi o que os grandes mestres fizeram, os grandes artistas fazem, que é para tentar traduzir a beleza desse impacto de uma forma que a mente possa compreender. Aí a arte vem para tentar suprir essa necessidade de explicação. Por isso que a arte não tem sentido e que você pode ficar elaborando sobre a arte, no sentido assim, não tem sentido, um único sentido. Você pode elaborar sobre o processo artístico de milhões de maneiras, porque o processo artístico é uma captura da realidade e que cria um impacto em cada um que vê também naquele momento em que percebe. Então a vida também é isso. E o sentido da vida é perceber isso em cada instante, realizando essa certeza, essa confiança e essa fé em cada momento de que a vida tem o seu sentido, independente se você está entendendo ou não está entendendo. Clareza não tem a ver com o fato de você entender ou não entender. Clareza tem a ver com o fato de você confiar plenamente de que aquilo que está acontecendo é o que deveria estar acontecendo. Isso é clareza, isso é claridade. Claridade é você não querer ficar lutando quanto que a vida está apresentando. Evidentemente que às vezes você precisa entrar numa
num movimento de força que pode parecer uma rejeição, mas que não é, que na verdade é você estar a favor. Por isso que eu sempre falei que o Guru Gobind Singh nunca estava contra ninguém, ele estava a favor. Então o fato de você estar rejeitando a vida em algum momento da sua trajetória já significa que a claridade não está vigorando ali. Isso não diz que você tem que aceitar sem agir, que é justamente o oposto que ocorre. Quando você compreende e realiza isso, o que surge de você é um ímpeto profundo de ação. É por isso que o ano está terminando agora no número 12, no número 3. Porque quando você realiza e você passa por toda a lógica da consciência e termina no número 11, o que surge depois do 11 é uma ação, é o ímpeto de agir. Mas de agir conectado com a essência. E uma ação que não espera uma explicação, é uma ação que acontece e que é por si mesma. É aquela experiência da decisão que nos toma, e não a gente que toma a decisão. A decisão já está aí, diante da vida, para ser realizada. E quando você realiza, ela te toma, e quando ela te toma, você age completamente de acordo com essa decisão. Mas não é você que intelectualmente vai elaborar sobre a vida e tomar as decisões. Nesse sentido, vida não tem sentido. A vida é o próprio sentido de si mesma. Você não vai conseguir elaborar sobre esse sentido intelectualmente. Claro que a gente consegue tentar explicar, como grandes mestres tentaram. É possível esse esforço. Mas ele sempre vai direcionar para um ponto crucial lá no fim da história, que é daqui adiante você vai ter que pular. Daqui para lá não tem mais o que falar. Daqui para lá é experiência pura, é salto no escuro, é uma dança no desconhecido, é um pular e ver o que acontece. É fé total. Então toda essa projeção vai direcionar para esse ponto. E da mesma forma, o sentido de propósito que muita gente está buscando. E até uma questão interessante aí que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, a gente poderia dizer aí, última década, talvez, que é essa necessidade de todo mundo achar o seu propósito e se encontrar no seu trabalho, nas suas questões, na sua vida, no seu ambiente familiar, né? Que isso acaba gerando uma certa paranoia até de será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Quando, na verdade, eu já comentei com vocês isso em algum momento, propósito não tem nada a ver com aquilo que você faz. Veja que interessante pensar assim, propósito não tem nada a ver com aquilo que você faz. Propósito é o campo aonde você acontece e que qualquer coisa pode ser feita. É muito mais interessante olhar a vida dessa forma. Propósito é o campo aonde você acontece e de onde qualquer coisa pode ser feita. Então, propósito não é aquilo que você faz, mas é o campo de onde qualquer coisa pode ser feita. E isso aí nos interessa as práticas de yoga, as meditações, os mantras, todo o sentido de elevação, porque tudo isso intervém no sistema físico, biológico, energético, sutil, de modo a criar esse campo de propósito. De criar, vamos pensar assim, essa criação não é que você não tenha. Essa criação é um processo que ocorre de fortalecimento para que esse campo seja reconhecido como uma realidade, porque ele já está acontecendo. Você não precisa buscar esse campo. Esse campo já está, você já está acontecendo aí, vivendo, presente. Tá? Mesmo que inconscientemente, a sua presença já está acontecendo. Então não é uma criação no sentido assim de você precisa criar uma presença. Não, a sua presença já está acontecendo. Você precisa criar a possibilidade de realizar e de compreender que essa presença já está acontecendo. É lógico que há um nível, por exemplo, prânico em cada sistema. Você pode aumentar essa carga prânica, o que vai facilitar essa compreensão e aumentar a sutileza, o que também vai facilitar essa compreensão. Então, em níveis de baixa qualidade vital e baixa sutileza, é difícil perceber que o campo já está acontecendo e que a sua própria presença, o transbordamento, o seu próprio amor, a sua própria força, a sua própria beleza já estão aí disponíveis. Você não precisa ficar mais bonito ou mais bonita, no sentido do belo artístico, tá? Não estético. Tá? Você não precisa querer ser alguém diferente do que você é. Você precisa reconhecer que a sua própria beleza já está acontecendo. E para reconhecer isso, você precisa de uma alta carga vital e de um alto nível de sutileza. Do contrário, você não consegue reconhecer, ter essa bem-aventurança de reconhecer. E por que é uma bem-aventurança também? Porque não é assim, o fato de você praticar, fazer seu sadhana ou fazer qualquer outra prática espiritual, não é garantias também. Então, existe sempre esse ponto, como eu estou falando, vai chegar num ponto onde você vai ter que confiar e que não vai ter uma resposta adequada. Que não vai ter assim uma fórmula para que aquilo aconteça. Ah, a fórmula é fazer sadhana todo dia? Não, não é, porque isso não é garantia. O fato de você fazer sadhana todo dia significa que você está aumentando a carga vital, aumentando o teu nível de sutileza e favorecendo essa possibilidade para que ela ocorra. Ela não é a garantia de que ela vai ocorrer, porque a garantia de que ela vai ocorrer vai estar diante desse pulo no desconhecido.
nesse ponto onde você vai ser encaminhado e que dali para diante você vai ter que pular para ver o que acontece. É nesse momento que você realiza. Mas você pode começar a ajudar a tua mente a perceber essas possibilidades e começar a relaxar um pouco nessa ansiedade, nessa angústia, que é uma busca por fazer qualquer coisa para querer mudar, para querer melhorar, que tem um tanto a ver com aquele texto que eu compartilhei lá no nosso grupo agora nessa semana. Que você não precisa ficar mudando, você já é aquilo que precisa ser. E isso todas as tradições estão dizendo, vamos colocar assim, a maioria, para a gente não ser taxativo também, mas a maioria das tradições está dizendo isso, tá? De que você não precisa ficar sendo nada diferente daquilo que você é, você precisa reconhecer a própria beleza, o próprio amor e servir a vida, como lhe cabe servir, né? Como alguém que está disponível, aberto para compartilhar, para entregar aquilo que já é, a sua própria presença, a sua própria consciência, o seu próprio amor. Então você se abre mais, se trata mais, tá, de você deixar de fazer coisas do que você fazer coisas. Porque o fato de nós estarmos fazendo tanta coisa está criando também uma névoa na nossa percepção. A gente acha que tem que ficar fazendo um monte de coisa para que a coisa aconteça. Quando na verdade a gente está fazendo um monte de coisa só para suprir essa necessidade, esse vazio interior, esse sentimento de que a gente nunca vai alcançar isso. Então a gente quer fazer, para se preenche. Em níveis diferentes é a mesma coisa de você chegar lá, abrir uma geladeira e comer alguma coisa. Para preencher um vazio, você fica fazendo outras coisas, né? Nós já comentamos disso. Tem uma monja dentro da tradição de Buda que diz lá o seguinte: aquela pessoa que entra numa loja de carro para comprar o carro novo, o carro do ano, para se sentir melhor, não tem nenhuma diferença para aquela pessoa que entra num centro de yoga para se iluminar. As duas estão querendo comprar algo de fora. Tá? Só que uma está num ambiente mais espiritual que parece mais, digamos assim, lógico você está ali buscando aquilo. Quando na verdade você está buscando fora aquilo que você já deveria estar realizando internamente. Então você não precisa ficar buscando coisas. Se trata mais, eu diria assim, no sentido filosófico, para a gente criar um impacto e pensar, se trata mais de você parar de fazer coisas do que você fazer mais coisas. Pensa sobre isso. Quanto mais você para de fazer, é a possibilidade que você tem de realizar. Pensa sobre isso, honestamente. E aí, entende dentro da sua vida quais são os atos que estão completamente alinhados com aquilo que você pode fazer para realizar. E aí criar esse campo, essa possibilidade de perceber esse campo, né? Então criar a possibilidade de percepção desse campo de propósito. A gente poderia chamar de campo de presença. Evidentemente que cada um terá dentro da sua trajetória individual uma missão para realizar. Tá? Isso existe também, então você pode, e aí você pode estar se perguntando assim, tá, e qual é a minha missão? Aí você poderia, digamos assim, ter uma estratégia para identificar. Eu diria que se você olhasse para suas habilidades natas, veja que interessante, se você olhasse para suas habilidades natas, aquelas que você tem desde sempre, que você nem sabe por que você é bom naquilo, e algo pelo qual você nem se dá conta que as pessoas te reconhecem. Tá? Tem algumas coisas, e talvez você já tenha passado por uma questão assim, vocês nem se dão conta que tem uma habilidade, e no entanto, em um determinado momento da vida, vocês perceberam que muitas pessoas reconhecem em você essa habilidade que você nem você mesmo reconhecia e que para você era simplesmente um jeito de ser teu. Era tão natural seu que para você não era uma habilidade, porque simplesmente era você se expressando. Tá? E as pessoas reconhecem aquilo como uma habilidade sua. Eu tenho certeza que vocês têm indícios disso na vida de vocês. Tá? Eu tenho quase certeza que todos vocês têm aí. Eu diria para vocês olharem para isso. Isso vai estar mais próximo daquilo que vocês precisam fazer como missão. Eu diria para vocês investigarem mais esse campo aí vocês talvez tenham respostas mais diretas sobre o que se fazer, tá? E o que promover mais dentro de vocês.